ecos do além. A noite em que o milharal chamou. Me chamo Carla. Tenho 29 anos atualmente. Moro em São Paulo, capital. Sempre gostei muito de cidade grande, das luzes, do trânsito insano, da pressa, de me sentir só mais uma no meio daquela selva de pedras. Nunca consegui me ver longe daqui. Porém, quando tudo aconteceu, o caos da cidade grande era tudo o que eu menos queria. Meu pai, uma figura forte e protetora, se foi de forma repentina em um acidente de carro na BR. A dor foi tão profunda que parecia me consumir inteira. Minha mãe, também completamente quebrada, sugeriu que passássemos algum tempo fora, longe de tudo que nos lembrava a tragédia. Foi então que ela decidiu que iríamos para a casa do tio Ricardo. Ele não era meu tio direto, mas sim tio da minha mãe, e morava no interior de São Paulo, em uma cidade minúscula e rural, onde a vida era mais calma. Eu não visitava a casa do tio Ricardo há muitos anos. Na verdade, nem me lembrava como era a vida sem os metrôs, os prédios e as vastas opções da cidade grande. Mas eu e minha mãe estávamos desoladas. A morte do meu pai havia sido um golpe devastador. Eu ainda não conseguia entender como ele se foi tão rápido, tão de repente, sem aviso, deixando um vazio que não parecia ter fim. A dor era imensa e minha mãe estava tão arrasada quanto eu. Eu aceitei sua decisão sem brigar. Faria de tudo para que ela ficasse bem. Tio Ricardo sempre foi um homem gentil, carinhoso, daqueles que, por mais simples que fosse, fazia questão de receber a família de braços abertos. Sabia que ele queria nos dar um pouco de paz, que faria de tudo para nos confortar. Não apenas ele, mas toda a sua família, com quem minha mãe sempre teve uma relação muito próxima, mas não visitava sempre por conta da correria da vida paulistana. Eles nos receberam com tanto carinho que, de certa forma, nos ajudou a sentir um pouco de alívio, mesmo que fosse por um breve momento. A casa do tio Ricardo era afastada da vila da cidade, onde tudo se localizava ao redor de uma igreja e onde tudo acontecia. A fazenda era cercada por campos e estradas de terra, um ambiente diferente de tudo o que eu conhecia. A calma daquele lugar contrastava com o turbilhão dentro de mim. Desde o momento em que chegamos, a hospitalidade da família do tio Ricardo foi algo que me tocou profundamente. Quando descemos do carro, depois de uma longa viagem, ele estava lá na porta com aquele sorriso acolhedor, como sempre lembrava dele, e um abraço apertado que fez minha mãe suspirar de alívio. Aquelas poucas palavras ditas por ele, dizendo que estávamos em casa, me deram uma sensação de segurança, algo que há muito tempo eu não sentia. Sua esposa, Dona Marta, já nos esperava com um café fresquinho e uma mesa cheia de bolos caseiros e pães quentinhos. Ela tinha aquela simpatia de quem faz de tudo para agradar, e sua presença fazia o ambiente parecer mais caloroso. Ela não parava de perguntar se estávamos bem, se precisávamos de algo, e por mais que minha mãe estivesse em silêncio, já se via o alívio em seu rosto. As 3 filhas do tio Ricardo, Mariana, Larissa e Beatriz, estavam igualmente animadas. A casa do tio Ricardo não era grande, mas era aconchegante. Parecia acolhedora, com suas paredes de madeira e os móveis simples, mas cheios de história. As cortinas coloridas na janela, o cheiro de café vindo da cozinha e o som dos passarinhos cantando ao fundo criavam uma sensação de tranquilidade. Eu sentia, pela primeira vez, que talvez esse lugar fosse exatamente o que minha mãe e eu precisávamos. Um respiro, uma pausa de toda a dor que nos consumia. Todos se reuniram ao redor da mesa e a conversa fluía naturalmente. As histórias do tio Ricardo sobre a vida no campo e os velhos tempos em que ele e minha mãe eram crianças faziam com que eu quase esquecesse por um breve instante a tristeza que carregávamos. Ele me fez sentir que, apesar da dor que eu estava vivendo, não estava sozinha. O quarto onde minha mãe e eu ficamos era simples, mas confortável. As paredes de madeira tinham um tom quente e as cortinas floridas pendiam suavemente, quase como se estivessem respirando com o vento que entrava pela janela. O cheiro da madeira antiga misturava-se ao aroma do campo lá fora, e a luz suave da lâmpada no canto da sala dava ao ambiente um toque tranquilo, mas havia algo naquele ambiente que não parecia certo. Minha prima Larissa, que dividia o quarto comigo, já estava na cama, com os olhos fechados, tentando dormir, mas eu não conseguia. Meus pensamentos estavam a mil, e a escuridão da noite me fazia sentir uma ansiedade crescente. Fui até a janela e olhei para fora, tentando relaxar. O campo estava em silêncio, sem nenhuma luz além da lua, e as árvores balançavam suavemente com a brisa. Por um momento me senti mais tranquila, como se o próprio cenário fosse um convite ao descanso. Mas, ao tentar voltar para a cama, foi quando eu ouvi o primeiro som. Era baixo, quase imperceptível no início, mas parecia vir de algum lugar lá fora, perto do milharal. Um sussurro. Não era o som de vento ou de animais, mas algo diferente, quase humano. Eu parei, congelada, e tentei ouvir com mais atenção. O som parecia se mover,
como se alguém estivesse sussurrando palavras em uma língua desconhecida, murmúrios que se perdiam na brisa da noite. A princípio, pensei que fosse coisa da minha cabeça, que eu estava apenas imaginando coisas, mas, ao prestar mais atenção, o som se tornou mais claro, mais nítido. Era como se chamassem por mim. O coração disparou em meu peito, e uma sensação de inquietação começou a crescer dentro de mim. Eu não queria acordar minha mãe, não queria assustá-la mais do que já estava. Então tentei me convencer de que era só o som natural da noite, do campo, do vento, mas o sussurro persistia. Eu me deitei novamente, mas os olhos não conseguiam se fechar. Fiquei ali, ouvindo aquele som cada vez mais alto, cada vez mais próximo, até que parecia estar vindo do próprio corredor da casa. Então, ouvi algo que me gelou por dentro, uma batida suave na porta do quarto. Eu sabia que não deveria levantar, não deveria verificar, mas a curiosidade era mais forte. Levantei-me lentamente. Quando fui abrir a porta, uma voz baixa e calma me interrompeu. Era a Larissa, que, mesmo em sono profundo, parecia saber o que estava acontecendo. Não abre. Não é ninguém, ela disse, sem abrir os olhos, como se já tivesse vivido aquela situação inúmeras vezes. Na manhã seguinte, tentei disfarçar o cansaço, mas minha mente ainda estava com as imagens e sons da noite anterior. Quando nos sentamos à mesa para o café da manhã, a atmosfera na casa estava mais tranquila. Mas eu não consegui segurar minha dúvida. Perguntei sobre os sons. Todos na mesa ficaram em silêncio. O tio Ricardo foi o primeiro a se mexer, mas sua expressão era fechada, como se ele estivesse tentando escolher as palavras com cuidado. Dona Marta, ao meu lado, parecia desconfortável. Até as meninas, normalmente tão tagarelas, ficaram em silêncio, trocando olhares rápidos entre si. Ele passou a mão pelos cabelos e, com um sorriso fraco, disse: "Olha, minha filha, aqui na fazenda tem uma história, mas não é bom você se preocupar com isso. É mais como uma tradição. As plantações, o milharal, a gente tem que ter cuidado, muito cuidado. Não é por medo, é por respeito. Após o pôr do sol, é melhor ficar longe do milharal. Pode parecer besteira, mas a plantação tem uns cuidados que a gente aprende a respeitar com o tempo. Aqui no campo, a terra tem seu próprio ritmo, seus próprios tempos, e a gente não quer mexer com coisas que não entende, entendeu?" Eu não sabia o que pensar. A forma como ele falava parecia mais uma advertência, algo que eu deveria seguir sem questionar. À noite, a família toda se preparava para a festa da igreja, que acontecia todo mês na pequena vila próxima à fazenda. Era uma tradição que unia todos os moradores da região e, para minha surpresa, todos pareciam empolgados. Até minha mãe, que ainda parecia distante, foi envolvida pela animação e pelas conversas calorosas enquanto se arrumava. A festa acontecia em uma pequena praça, não muito longe da fazenda, e todos da cidade compareciam. As pessoas se cumprimentavam, compartilhavam histórias e risadas, enquanto as luzes coloridas piscavam nas árvores, e o som de uma banda local tocava ao fundo. A música era animada, a comida estava maravilhosa, e as crianças corriam pela praça, brincando sem preocupações. Mas, para mim, havia algo de estranho naquela noite, algo que não conseguia explicar. Na festa, eu me encontrei cercada pelos meus primos que, com a energia típica da juventude, estavam muito mais animados que eu. Eles conversavam entre si, riam e brincavam, e, quando me viram sozinha, se aproximaram com olhares curiosos. Foi quando um dos meus primos, Lucas, de 18 anos, me olhou com um sorriso travesso e perguntou se eu já havia ouvido sobre a história do milharal. Então ele me contou: "Você já reparou como o milharal é diferente à noite? Não é só o vento que mexe as plantas de forma estranha. Tem algo lá dentro, algo que a gente não entende direito, mas que, quando a noite cai, parece vivo." Antigamente, antes de todo mundo começar a evitar o milharal, as pessoas falavam sobre uns rituais que aconteciam lá. Dizem que, há muito tempo, pessoas da cidade iam até lá para fazer coisas que não se fazem em qualquer lugar. Coisas que envolviam pedidos, sacrifícios. Aquelas plantações não eram apenas de milho, se é que me entende. Alguns dizem que as sementes eram escolhidas, e aí, quando a colheita crescia, diziam que havia uma troca. O milharal tomava algo em troca. Ninguém nunca sabia o que era, mas as pessoas que entravam lá, e especialmente os que se arriscavam à noite, nunca voltavam da mesma forma. Ou, se voltavam, estavam diferentes. "Vamos lá", disse Gabriel, um dos meus primos mais novos, com um sorriso travesso no rosto. "Quem vai encarar o milharal?" Eles estavam em um verdadeiro desafio, como se estivessem apostando a honra entre si, como se descer ao milharal fosse algo tão simples quanto uma partida de futebol. A cada palavra, mais parecia um jogo. A verdade é que ninguém queria ser o primeiro a ir. Mas, ao mesmo tempo, todos queriam testar a própria coragem, desafiar o medo, provar que eram mais audaciosos do que qualquer história antiga.
No final, após várias rodadas, foi decidido. E, para a surpresa de todos, o sorteado não era um dos primos da família, mas sim um amigo que estava com eles naquela noite. Era Caio, um garoto de fora, que morava em uma cidade próxima e estava de visita. Ele tinha sido convidado para a festa e logo se envolveu nas brincadeiras como se fosse parte da turma. Mas ele não sabia que o preço da diversão seria bem mais alto do que ele imaginava. Caio, agora você tem que ir até lá, sem desistir. Vai ser rápido. Só vai até a primeira fileira do milho e volta. Fica só 1 minuto, no máximo. Lucas disse como se estivesse explicando a tarefa mais simples do mundo. Os outros começaram a gritar em apoio, alguns em tom de brincadeira, outros com um toque de nervosismo disfarçado. E Caio, embora hesitante, se levantou encarando os outros. Ele olhou para o milharal à distância, com a escuridão tomando conta do campo, e respirou fundo. Eu vou, só para mostrar que isso não é nada. Esses caras estão malucos. Ele disse mais para si mesmo do que para os outros. Caio avançou, e à medida que ele se aproximava do milharal, as árvores e plantas pareciam engolir cada passo seu. Ele desapareceu na escuridão e os risos dos primos cessaram rapidamente. Ninguém falou nada por alguns segundos, mas todos observavam o ponto onde ele tinha desaparecido. Tem alguém aqui, Caio berrou de dentro do milharal. Vocês estão tentando me assustar, né? Não vão conseguir. Gente, não tem graça. A voz de Caio de dentro do milharal parecia assustada. Tô falando sério, parem de correr, não consigo encontrar a saída. Seu desespero era nítido. Nos entreolhamos quando tudo permaneceu em silêncio por mais alguns segundos. Caio, gritou Lucas, sua voz agora carregada de preocupação. Nada. O silêncio que se seguiu foi o mais inquietante de todos. Ninguém mais se atrevia a rir. Alguns dos meninos começaram a se mover, mas, ao invés de ir atrás de Caio, começaram a chamar por ele de longe, na tentativa de fazer com que ele voltasse sozinho. A distância do milharal parecia uma barreira invisível. Ninguém queria ir até lá, mesmo com a coragem que antes estavam dispostos a mostrar. Alguns minutos depois, a decisão foi tomada. O pai de Caio foi chamado para procurar pelo filho. Ele estava visivelmente preocupado, com o semblante fechado, mas sem hesitar pegou uma lanterna e se dirigiu rapidamente até o milharal. O que se seguiu foi uma noite de agonia. As horas passaram e o desespero começou a tomar conta. Foi ao lado do milharal que Caio apareceu na manhã seguinte. Não havia sinais do pai, não havia vestígios de que ele tivesse se movido dali. Caio estava desacordado, deitado no chão, com os olhos fechados, respirando de forma ofegante. Seu corpo estava sujo e coberto de terra, como se tivesse sido engolido pela própria terra. Os adultos correram até ele, desesperados. Ele estava fraco e em um estado de choque profundo. Ao acordar, seus olhos estavam arregalados, fixos no vazio, como se estivesse tentando compreender o que acontecera. A respiração estava acelerada e ele mal conseguia se mover. Ele pediu para o milharal levar ele em meu lugar. Ele fez isso para me salvar, mas eu não vi direito. Não sei o que aconteceu lá, só sei que eu senti como se a terra estivesse me engolindo. Algo me puxava. A busca por ele continuou, mas logo a realidade se impôs. O pai de Caio nunca apareceu. Nenhum vestígio, nenhuma pista, nada que indicasse o que acontecera. O milharal estava em silêncio absoluto, como se tivesse absorvido o homem sem deixar rastros. Durante o resto do dia, um mutirão foi organizado para procurar o pai de Caio. A cidade inteira se uniu, vasculhando cada centímetro do milharal e da área ao redor. Mas não importa o quanto procurassem, o homem simplesmente não estava lá. Quando eu voltei para São Paulo, contei a história para meus amigos, mas ninguém acreditou. Eles riram, acharam que era só mais uma história de horror, mas o que eu sabia, e o que Caio também sabia, era que algo muito mais profundo e aterrador havia acontecido naquela fazenda. As pessoas da cidade, aquelas que viveram por lá e presenciaram o silêncio após a busca, não se assustaram. Não mais. Elas apenas lamentaram, como se soubessem que, quando o milharal pede algo, não há como escapar. Se você chegou até aqui, parabéns. Nem todos têm coragem de encarar o desconhecido até o fim. Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva. Comente aí o que achou. E se você tem uma história assustadora para contar, envie seu relato para o e-mail na descrição. Quem sabe, sua experiência pode ser a próxima a assombrar este canal. Nos vemos no próximo vídeo.